Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. O seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado é para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdios, meu Multistúdios, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, e que antes de apresentar aqui o nosso convidado, que é Resenha Pura, fazendo jus ao nome do programa, que é Só Resenha, vou pedir para os senhores, para as senhoras, para seguirem aqui o nosso canal. Já está inscrito no Só Resenha Pura, então vai lá, se inscreve, lá, ativa a notificação, ativa o sininho, pega esse conteúdo aqui, compartilha com seus amigos da boleiragem. E também não se esqueça de se inscrever no Instagram. O nosso Instagram é @SóResenhaPodcast, @SóResenhaPodcast. Lá você entra, vê os cortes, que são muito legais, muita resenha, muito riso, muita boleiragem. Você vai lá, vê os cortes, aí entende como é que tá o programa, vem aqui pro canal e assiste o programa na íntegra, tá legal? Então, @SóResenhaPodcast. E tô aqui com Antônio Carlos, o zagueiro artilheiro. Prazer, querido. Prazer ter você aqui. Obrigado. Muito prazer, muito obrigado pela sua presença. Demorou até, né? Demorou pra gente ter uma resenha, mas, pô, muito obrigado pelo convite. Tomara que vocês gostem. Mas o zagueiro, rapaz, aqui já veio de zagueiro. Você, Moser, Mauro Galvão, Gotardo. Eu acho que já veio... Cara, mas assim, eu tô fraco de zagueiro aqui. Eu sou o pior desses aí, cara. Sou o pior desses. Alexandre Torres. Eu sou o pior desses aí mesmo. Já então aqui, tá certo. Eu tô fraco de zagueiro aqui, né? Tá bem demais, pô. Isso aí eu ficaria no sobreaviso. Antônio Carlos, quantos gols de cabeça, cara? Quantos gols na carreira, aliás? De carreira eu tenho 69 gols. Caraca. E tem atacante que não tem isso não, hein, bicho? Pô, eu tava vendo aí a matéria que... Teve um atacante aí num time grande que fez 6 gols no Brasileiro. Eu falei, pô, esse aí eu já bati um dia. No Brasileiro, hoje, eu sou, acho que o quinto que mais fez gol no pontos corridos. Primeiro vem Hever, depois Chicão, tem alguns jogadores, Leonardo Silva. Eu acho que eu sou o quinto. Até o Júnior Baiano também tá na minha frente. Mas, se eu não me engano, eu tenho 26 ou 27 gols. Acho que é isso, só no Brasileiro. De 69, quantos de cabeça? Cara, eu acredito com uns 50. É mesmo? Porque eu não batia falta, não batia pênalti, né? Eu tenho até 2 gols de falta no Brasileiro, mas foi coisa assim, que só batia aquela falta ali porque o batedor não tava, de longe. Até o Atlético Paranaense Fluminense, que eu fiz o gol, que eu lembro, que foi no Fernando Henrique. Desculpa, Fernando, mais uma vez. E o outro jogo eu não tô lembrado. Fiz um gol também na Sul-Americana contra um time do México também. Então tem 3 gols de falta, que esse não tem como esquecer. E de cabeça acredito que seja uns 50 por aí. Tu foi atacante antes de virar zagueiro? Eu comecei de atacante. Ah, tá. Comecei de atacante no Olaria, mas não fazia gol. Não era muito de fazer gol. Uma vez ou outra eu fazia. Pô, me ajuda a entender essa equação aí, porra. Eu era muito bom de fazer parede, né? Fazia parede, conseguia raspar muito bem a primeira bola, mas fazer gol mesmo era difícil. Mas eu acho que isso também me deu uma ajuda de posicionamento. Eu sempre treinei muito impulsão, sempre fiz muitos treinos específicos para isso. Na época do Atlético, numa revista lá, me entrevistaram e como pular da maneira que eu pulava. Eu falei, pô, isso aí eu não sei explicar, né? Que durante o jogo você até sobe mais do que o normal, são coisas que acontecem, mas eu fico muito grato de ser lembrado por isso, até porque, né, isso é a história que vai ficar por aí. Enquanto não me passar, eu sou o quinto, né? E já tem um tempo que eu tô aí, sempre quando vai começar o Brasileiro, vem essa lembrança, então eu fico muito feliz com isso. Que para subir assim, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Bruno Henrique, eles saltam pra cacete, Bruno Henrique salta, né, muito. Eles saltam muito. Né? Mas são jogadores leves também, né? Normalmente a gente da zaga é um pouco mais forte, mas eu acredito que foi muito por treinamento. Mas eles devem ser maior do que eu ainda. Eu tenho 1,85 m. Dos zagueiros que eu falei aqui, eu acho que eu sou o mais baixo deles, né? O Leonardo Silva tinha quase 2 metros, o Hever quase 2. O Júnior Baiano também era alto. Então, o Chicão, que era um pouco mais baixo, mas ele fazia muito gol de falta de pênalti. Mas eu acredito que foi isso. Eu acho que foi muito, primeiro, treinamento, né? E depois aprimorar isso. E também quando os gols vão saindo, né? Vão dando confiança. Então, todo jogo eu achava que eu ia fazer gol. Quando eu não fazia lá na frente, eu fazia contra. Não tinha problema. Contra é muito triste. Já fez gol? Muito? Eu fiz 2 gols contra num dia só. Corinthians e São Paulo, lá no Pacaembu. E o Muricy brincando comigo. E aí, já vai fazer gol hoje? Eu falei, contra o Corinthians eu nunca fiz, professor. Hoje eu tô sentindo que eu vou fazer.
Fiz 2 gols contra. Cara, quando acabou o jogo, ganhamos o jogo de 3-2. Quando acabou o jogo, ele falou, pô, pra quem nunca fez, hein? Hoje vai ser lembrado. Mas é difícil, depois que tu faz isso. Eu fiz, acho que 3 gols contras eu fiz. Que eu fiz esses 2 no mesmo jogo e um contra a Ponte Preta. Isso aí eu lembro bem. Mas, tirando isso, acho que cartão vermelho eu tive pouco também pra zagueiro. Acredito que eu, no máximo 10, assim, na carreira toda. Então, acho que foi uma carreira legalzinha. Foi, né? Qual a sensação de fazer um gol contra, porra, com um estádio lotado, cara? Pô, horrível. Ainda mais num clássico, né? Um clássico num peso grande que tinha, se eu não me engano, era o Paulista. Se eu não me engano, era um Paulista, mas uma reta final. E aí tava, pô, a gente fez 1-0, eu fiz um gol contra. A gente fez 2-1, eu fiz um gol contra. Pô, depois disso eu falei, pô, tomara que a bola não venha mais, né? Você começa a torcer pra bola não vir. Mas aí o Rodrigo Caio, que era meu companheiro de zaga no dia, fez o 3º gol. E ainda tive que dar meu bicho pra ele, né? Porque senão, pô, foda. Mas é difícil, cara. É ruim, né? Qualquer coisa assim, pô, você... Não, acho que até você falhar num jogo decisivo, eu acho que é muito ruim. E gol contra, aí fica muito visado mesmo. Aí você tava no Olaria, você era centroavante. Como é que você vai pra zaga? Eu fui pra zaga quando... Ó, na verdade, eu fui 2 vezes pra Olaria, né? Eu cheguei no primeiro ano de juvenil. Aí fiz 6 meses e me mandaram embora, de atacante. Aí eu comecei a jogar salão, e aí no ano seguinte, um pai de um amigo meu foi lá na casa da minha avó, que na época meus pais tinham separado, eu morava com a minha avó. Pô, tá precisando de um zagueiro lá na Olaria. Eu falei, pô, mas eu fui mandado embora, pô, no ano passado de atacante. E eu nunca joguei de zagueiro. Aí, não, pô, vai lá pra ver e tal. Eu fui lá, fiz o primeiro treino, fiz o segundo. Como eu era um pouco maior do que os zagueiros que tinha, ele, pô, fica aí. E eu fui ficando. E primeiro ano eu joguei, na época era o Marcelo Cabo, que era o treinador. Sim. Aí subi pro Júnior. No Júnior já jogando de zagueiro, né? Já passei os primeiros 6 meses jogando de zagueiro. Aí eu comecei a jogar de volante. Volante, aí teve um jogo que aí já era o OPG. Nós fomos campeão da OPG, no Olaria. Título inédito que não vai ter mais. Faltou o zagueiro, tava machucado. E eu fui pra zaga, fiz 2 gols no jogo. Aí o cara falou, pô, tu é zagueiro, tu vai ficar aí que um dia eu vou te ver, Marcelo Cabo, um dia eu vou te ver no Maracanã. Então, um abraço pra ele. Quando eu fui pra zaga, eu fiz 2 gols. De cabeça? De cabeça. Aí ele falou, você vai ficar aí que um dia eu vou te ver no Maracanã. Eu falei, pô, professor, eu comecei lá na frente, tu vai me botar lá pra trás. Ele, não, pô, vamos lá que vai dar certo. E aí a gente jogava com 3 zagueiros, eu jogava pela direita, e aí as coisas foram acontecendo. Aí fui pra uma seleção carioca que tinha na época, e o pessoal da comissão era tudo do Fluminense. Eles viram lá no meu trabalho e me levaram pro Fluminense. 2002. 2002, fui pra lá, cheguei no segundo, já finalzinho do segundo ano de junho. Aí joguei mais o 3º ano até a metade, já comecei a treinar com o profissional, subir e descer. Então, dessa geração, tu joga com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto no último ano, ele sendo primeiro. E aí ele ainda subiu primeiro do que a gente, porque, pô, o Carlos Alberto era diferenciado. Eu cobri a Fluminense nessa época, em 2002, foi o ano do centenário, e o Oswaldo saiu, depois de uma eliminação no Rio São Paulo. Foi. Aí vem o Robertinho. Que sim. Tanto que o campeão estadual, isso, o título... na época era o Caixão, né? Era o Caixão, eu não queria diminuir o título. Não, é porque o pessoal lembra pelo nome, né? E o técnico era o Robertinho. Sim. E eu me lembro que a gente estava na Laranjeiras, era aquela época que todo mundo dava entrevista, todo mundo falava com todo mundo o tempo todo. E o Robertinho, dando entrevista pra gente, falou assim, amanhã se apresenta aqui um menino que... acho que ele tinha 16 anos, se não me engano. O Carlos? Eu devia ter 17, isso aí, ele devia ter 16. Carlos Alberto vai vir, não sei se ele estava num jogo ou numa seleção, alguma coisa. Aí no dia seguinte, ele mexeu a bola do moleque. Aí no dia seguinte, a gente tá lá pra ver o tênis, tem um menino lá empinadinho, correndo meio marrentinho. Aí foi todo mundo entrevistar o moleque. Aí ele veio, deu entrevista e falou, pô, e todo mundo ficou de olho nele, porque o Robertinho fez uma propaganda nele. E ele vai, depois ele joga o Fla-Flu, e aí ele desponta, né? Mas dessa resenha, né? Não, o Carlos Alberto é um amigo que eu tenho até hoje, cara. Eu tenho muita amizade com ele pelo que nós vivemos, né, cara? Porque hoje a gente pode falar, pô, depois que o cara ganhou alguma coisinha e tal, não ficar brigado com o outro, ou não tem mais amizade. E a gente tem uma amizade muito grande, conhece minha mãe, eu conheço a mãe dele, o pai. Então, o Carlos foi um cara que... Muitos não viram o Carlos jogar no auge,
E hoje muita gente fala que o Carlos é pior do que fulano, não foi tão jogador assim, pelas coisas que ele fala, né? Pela briga que ele compra. Mas o Carlos Alberto foi um grande jogador, cara. Pô, foi um cara diferenciado, um cara que você dava a bola pra ele e sabia que ele ia resolver alguma coisa. Ele mesmo tinha um contra um muito bom, aquelas braçadas que ele dava nos outros também, é uma marca dele registrada, mas o Carlos Alberto é muito bom. Mas resenha, hoje em dia é resenha, né? Né? Hoje em dia é resenha. E eu acho que essa parada do Arrascaeta aí ferrou mais a cabeça dele. Porque, pô, todo mundo vai com esse negócio do Arrascaeta pra cima dele. E ele cai na pilha, pô. Ele pegou pilha, né, Ele cara? pegou pilha. Eu ainda falei com ele uma vez. Falei, pô, Carlinhos, se tu fala pros caras, se eu tivesse jogando no meu auge, eu não tomava caneta. E acabava ali a discussão. Mas ele quis ficar rendendo, mas é uma coisa que eu não sei se está sendo negativa ou positiva, mas acredito que é chato, né? Chegar num lugar e todo mundo também ficar te enchendo o saco. Porque jogador é assim, os caras acham que podem falar qualquer coisa pra você e você não pode responder, né? Você não pode brigar, você não pode fazer nada, que o culpado vai ser você. Eu acredito que o pessoal fala algumas coisas assim, pô, o cara perdeu um jogo, o cara vai vir no shopping com a filha dele, com a mulher. Pô, o cara vai, pô, já tá aqui no shopping fazendo o quê? Não sei o quê. O cara não pode viver a vida toda, não pode comemorar um aniversário, porque às vezes está viajando. Aí quando tem a oportunidade de dar uma saída, porque perdeu um jogo, aí um cara vai falar uma coisa que, se o cara fosse médico, operasse mal, se alguém chegasse gritando lá no hospital, eu acredito que ele não gostaria também. Mas pelo Carlinho, eu sinto muito isso. O pessoal já sabe que ele sente pilha, que ele pega a pilha e já vão pra cima dele. Agora, tu vê ele no auge, ele é Arrascaeta, na tua opinião? Cara, eu acho que o estilo é totalmente diferente, mas eu ficaria com o Carlinho, cara. Assim, cara, o Arrascaeta é um cara que ele não é muito rápido e ele não é habilidoso num contra um. Mas ele é muito inteligente, ele sabe os espaços dele dentro do campo. Eu acho que o Carlos Alberto era mais força do que ele e mais habilidoso. Entendeu? Eu acho que, assim, se fosse para decidir um jogo, eu ficaria com o Carlinho. Né? Tem mais muito mais possibilidade. Um contra um dele. Muito mais possibilidade. E quem viu o Carlos Alberto no auge, não falar no Porto, não, porque, claro, foi campeão da Champions, tá? Mas tô falando no auge dele mesmo. Ele jogando, vê assim que ele era diferente. Não, tem grandes partidas dele pelo Botafogo. Ele era diferente. Ele vem, no próprio Vasco, né? O próprio Vasco. Ele é um cara que era bem diferente. É porque criou uma expectativa muito grande que ele ia brilhar lá fora e ele acabou não... Assim como muitos outros, né? É. Muitos outros. A gente sabe que não é sempre do jeito que a gente planeja. E a gente também não pode ficar criticando. Assim, uma coisa é a expectativa que a gente coloca, outra coisa é o que o cara quer. Às vezes o cara tem a vida dele, porra, já ficou rico, já tem uma vida estável, tá afim de cumprir aquele papel. Ele não tá afim de ser um Cristiano Ronaldo que, pô, que só come alface, água, entendeu? O cara quer levar daquele jeito ali do cara. A gente fala que o Cristiano é robô, né? Ele é um robô, ele faz tudo certinho. Não que o cara tenha que fazer errado, mas eu acho que o cara pode ter os momentos dele de curtição, de aproveitar a vida também, porque a gente sabe que passa rápido, né? Passa rápido. A gente está conversando aqui da minha chegada no Fluminense em 2003. E hoje já estamos aí em 2024, isso aí já tem quase 20 anos. E assim, se eu for contar para você quantos aniversários que eu fiquei com a minha filha no aniversário dela, ou da minha mãe, ou do meu pai, quando meu pai era vivo, ou da minha esposa, eu não sei de contar. Eu não sei contar se foram 5, se foram 3. Então, e esse tempo não volta mais, pô. Então, ontem eu vi até uma entrevista do Gabigol. Tipo assim, não sou amigo dele, não conheço pessoalmente, mas ele falou uma coisa: o aniversário dele de 28 anos, ele só podia comemorar naquele ano. No outro ano é 29, no outro ano é 30, no outro ano ele já não tem mais como tá com os amigos que estão ali perto dele. Eu acho que isso é verdade, pô. Eu acho que a gente tem que saber o tempo de cada um. E, claro, o cara não vai perder um jogo, um clássico, e vai pra balada. Mas o cara comemorar o aniversário dele, eu acho que é justo, né? Você pegou... A gente tá falando do Carlos Alberto, e você viveu ele ali no dia a dia, no vestiário e tal. Ele era meio espivetado, né? Tem resenha boa dele? Pô, cara, eu vou te falar, o Carlinho, eu tenho a resenha assim que eu lembro boa dele é quando ele voltou lá de Portugal, né? Que ele voltou com um dinheirinho e tava achando que tava correndo a barriga. Aí ele foi lá visitar a gente no hotel, começou a olhar na nossa sunga era uma marca lá, ele ia e rasgava.
Ei, você não pode usar essa sunga, não. Você, pô, tá usando um tênis desse. Falei pra ele, Carlinhos, tu tá uma marra, né, cara? Chegou de Portugal só porque ganhou um dinheiro lá. Ele, não, ganhei um dinheiro e ganhei título. Eu posso fazer o que quiser aqui agora. Eu falei, cara, até maluco. Então, ele sempre foi um cara assim, sempre foi muito explosivo. Ele sempre, se tiver uma resenha de jogador, só ele quer falar, eu falo pra todo mundo que ele é Faustão. Ele pergunta e responde. E ninguém, o cara quer falar, ele não deixa. Então, é mais isso. Mas de coração, assim, pô, cara, aquele moleque ali, não tem o que falar dele. Como família, tal, como pai, assim, ele, claro, não foi tão presente também com os filhos, depois que acabou separando, mas tem uma relação boa, fica com os filhos e tal. A mãe dele que hoje segura as pontas com ele, né? Porque... ele tá solteiro e a gente sabe, né? Solteiro quer voar. Pô, eu tô tentando trazer ele aqui, cara. Ele tá me dando olé. É. Ele tá no... Pô, eu tô no 1 contra 1 com ele, não tô me dando bem, não. Ele vai ganhar, pô. No contra 1 ele é fogo. Tô tentando trazer ele aqui. E aí, nesse período também, você chega a trabalhar com o Renato. O Renato eu conheci lá no Fluminense. O Renato... quando eu tava subindo, era ele, né? Ele e o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Já esteve aqui com a gente, Ricardo Rocha. Que, 2 vezes já. Pô, gratidão por esse cara também, porque me ajudou bastante no início da carreira. Porque a gente acha que a gente joga no Júnior, a gente vai chegar no profissional e vai fazer igual, e não é, né? Começa do zero, né, o profissional, você começa do zero. Eu acho que o ritmo de jogo é muito diferente da base também. É claro que hoje é mais corrido, mas antigamente era um pouco mais cadência, assim... mas a partir do momento de uma faixa de campo, o jogo ficava mais rápido e você tinha que pensar mais rápido também. Então, eu era um cara que gostava muito de sair jogando e não queria dar chutão, tinha algumas coisas que eu não queria fazer, e ele veio me moldando e, cara, eu agradeço muito por ele, porque ele foi um cara que me ensinou muito. O Renato, eu tenho uma história boa com ele, que eu perdi a hora de um treino, porque um amigo meu falou que ia me buscar em Cascadura, e ele passou direto e esqueceu de mim. E eu liguei pro meu tio pra ele me socorrer, meu tio me levou lá, eu cheguei, todo mundo já tava aquecendo dentro do campo, todo mundo aquecendo, e ele com a apito assim, né, rodando a apito, aquela mania dele. Ele, ô garoto, chega aí. Eu falei, meu Deus, cara, pô, todo mundo rindo de mim, né? Falei, caraca, mano, cheguei no profissional agora, cara, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá vendo Cristo? Aí eu falei, tô, pô, lá de Laranjeira dá pra ver o Cristo. Aí ele falou, tu acha que lá em Xerém dá pra ver? Quer chegar atrasado? Tu vai voltar pra lá. Porra, aquele foi o pior treino que eu fiz na minha vida. De nervoso, pô, você chega atrasado, você fica nervoso. E ele é um cara também que, até hoje, quando eu encontro com ele, às vezes a gente vai no futebol e se encontra, ele é um cara que é vencedor, né, cara? O pessoal fala que, pô, não foi um técnico estudioso. Mas ele é um cara que sabe conduzir um grupo, é um cara que tem a hora da resenha, é um cara que sabe levar os jogadores, e eu acho que isso também conta muito. Eu acho que muitas dessas grandes equipes hoje, que tem grandes jogadores, que o treinador não consegue conduzir, é mais pela falta de resenha. Todo mundo fala que ele, como gestor de grupo, ele é muito bom, que pô, o reserva não fica puto com ele, todo mundo gosta dele, e que ele também sabe ver jogo muito bem. Sim, pô, o cara que jogou... o título dele à toa, né, cara? O cara que jogou, o cara sabe do que... Pô, eu hoje que tô trabalhando com comentário em TV, pô, eu sei ver um jogo, de repente, diferente de uma pessoa que não jogou, né? Claro que eu sei que o pessoal estudou, mas pô, você que viveu o jogo, tem coisas assim que você... Pô, sempre o lado contrário. Eu sempre vejo isso muito lá no Botafogo, que o Barbosa, ele tem uma diagonal muito boa. E o nosso lado contrário está sempre aberto. Sendo que a gente tem uma filosofia de jogo que é tocar muita bola. E o cara, às vezes, prefere não arriscar essa bola lá na diagonal do que perder a bola, né? Do que tocar a bola mais curta. Então, são coisas que a gente que viveu isso consegue ver bem. Então, ele é um cara que, pô, o cara ganhou títulos, né? Importantes. É ídolo do Grêmio. No Grêmio, ele tem a moral... Ele pode sair, saiu agora, né? Ele pode sair, mas daqui a pouco ele volta. Não tem jeito, porque isso já aconteceu 4 ou 5 vezes, né? E ele é um cara que, além de ganhar como jogador, ele ganhou como treinador. Primeiro técnico, aí perdeu o gauchão pro Inter, vão gritar o nome dele. É verdade, porque às vezes as pessoas também querem dar muita moral, ou assim, quando o cara morreu, ou quando o cara não tá...
Mas quando o cara tá ali presente, às vezes ele não tem a moral que ele merece, né? Eu acredito que agora esse treinador do Botafogo, o Arthur, ele é um cara que pode ficar eternizado para a história do Botafogo, porque a gente não sabe se esse time vai continuar ano que vem, a gente não sabe como que vai ser o processo, não sabe se o time do ano que vem pode encaixar. Mas quem ganhou os 2 títulos foi ele, né? E eu acho que foi muito bom pro Botafogo para tirar aquele passado, né? Porque, pô, a gente sabe que a gente tem que respeitar, lógico, o Garrincha, o Nilton Santos, mas a gente precisava de novos ídolos, porque senão não renova a torcida, né? Fica aquela coisa de, pô, a torcida, as crianças querem ver quem tá ganhando. Infelizmente, muitas crianças agora estão vendo essa fase do Botafogo e devem estar querendo ser Botafogo. Aí, assim, você falou do Garrincha, mas eu nem vou tão longe assim. Você não pode hoje viver do Túlio do Donizete em 95. Sim, que também. Do Louco Abreu, que também já faz tempo. Sim. Você tem que renovar mesmo. Eu acho legal. Eu acho que foi muito bom isso pro clube, para dar uma respirada, porque precisava também, né? Eu que vivi 4 anos lá, a dificuldade que tinha era muito grande mesmo. Eu ainda peguei uma fase bem melhor do que, de repente, a do Túlio, a do pessoal que jogou a Série B, mas a gente sabe que tudo era muito difícil, né? Para viajar, para receber, para se alimentar, de repente, também. A gente tinha comida, mas também não era do jeito que eu peguei em outros times, respeitando, claro. A gente sabia disso e a gente, pelo menos, o que eu tenho é gratidão, porque por 4 anos da minha vida, o Botafogo que me deu algumas coisas que eu tenho. Então, até para a família. Então, acho que isso, para mim, não tem preço, cara. Eu tá voltando lá agora. Eu acho que hoje é outro Botafogo. Então, acredito que enquanto o John Textor estiver, eu acho que o time vai continuar brigando por títulos. A gente vai no Botafogo. Vamos ainda no Fluminense, porque a gente tem o título de 95. Você joga com o Romário? Não. Eu joguei... meu gol do título foi 2005. 2005, mas antes... O 2004 chegou o Romário. Não, o Romário estava em 2003. 2004 foi o Quarteto Fantástico. Foi o Romário, Edmundo, Ramon e Roger. E depois tinha o André Luiz, que chegou do PSG. Mas o nosso time não encaixou. O nosso time era muito bom no papel, mas infelizmente não encaixou. Léo Moura, lateral direito. Lateral esquerdo, Juan. Volante, Arouca. Quem era o outro? Não lembro. Nosso time era muito bom. Muito bom. A zaga era eu e o Rodolfo. Porém, muito novos, né, ainda, né? Então, a gente tinha aquela... O Rodolfo era um jogador com uma personalidade forte. Jogava muito. O Rodolfo jogava muito. Tanto que ele foi para a Rússia e ficou lá 10 anos. Inteira, né? E depois virou até treinador lá, mas agora voltou. Tá morando em Minas. Então, era um time que era bom, né? O nosso treinador era o Ricardo Gomes. Era bom, mas a gente não conseguiu encaixar por diversas coisas. Eu acho que não é peso de um só. Então, infelizmente, não conseguimos ganhar títulos, mas era uma boa equipe. E aí, em 2005, já mudou tudo, né? Veio o Abel, veio jogadores que não tinham... o Leandro Guerreiro, né? Que jogava no São Paulo, Tuta, eram jogadores conhecidos, mas que também estavam querendo buscar alguma coisa nova no cenário. Então, encaixamos legal 2005. 2004, infelizmente, não foi tão bom, mas pra gente, que era novo, a gente teve muita oportunidade de jogar. É verdade aquela resenha que o Romário chega no vestiário, quando tinha o quarteto. 2004? Que ele fala, tem que sair 2, sei lá. Essa resenha foi... Acho que, se eu não me engano, foi o treinador... Espinosa? Espinosa. E a gente estava num clássico, né? Infelizmente, acho que estava 1-0 para os caras, 2-0 para os caras. E aí... Acho que estava 2, né? Acho que estava 2-0. E aí falou que tinha que tirar 2, né? E aí o vestiário ficou um velório nessa hora, né? Nem o treinador sabia o que falar, né? Mas isso aí... é complicado até de falar, porque a gente convive ainda com o pessoal e sabe que essas coisas são difíceis. Mas eu acho que o principal desse time foi não ter uma voz de comando mais forte. Eu acho que a gente tinha que ter uma voz de comando mais forte. Infelizmente, a gente não tinha. E aí as coisas não foram bem. E quem saiu desse jogo? Ficou o Romário e mais um, né? Ficou o Romário e o Ramon, eu acho, se eu não me engano. O Roger saiu e o Edmundo saiu. O Edmundo saiu. E perdemos o jogo ainda, se eu não me engano. Acho que nós perdemos, não foi? Porque esse ano aí nós fomos para as 2 finais. No primeiro turno nós perdemos pro Vasco, se eu não me engano.
Eu acho que segundo turno perdemos pro Flamengo. Eu acho que foi isso. 2004 eu acho que foi o Flamengo que foi campeão. Não Flamengo, foi? 2003 foi o Vasco. Acho que 2004 foi o 2004 Flamengo. foi o Flamengo, final contra o Vasco. É que o Jean faz... O Jean fez gol, né? 3 gols. É, Então, acho que foi gols, essa aí. E aí, pô, o brasileiro também fomos capengando até o final. Agora, não arrumamos muita coisa. O Romário e Edmundo ali, eles levaram pro vestiário do Fluminense, pro clube, aquele ranço que eles tinham no Vasco, como é que era ali? Eles se davam bem ou não? Pô, quando Tinha chegou... um pouco daquele resquício? Quando chegaram lá, eles estavam de boa. Ah, é? Tava tudo tranquilo, até porque, como o Romário estava primeiro, normal, né? Que tinha que ter a aprovação do Romário, né? E foi bem de boa, cara. Chegaram bem, brincando. Depois eu não sei o que aconteceu, até porque a gente era muito moleque. A gente também não ficava, tipo, entrando nos lugares para saber briga e tal. Só sei que o relacionamento depois não ficou muito bom, porque quando quarta jogava um, domingo jogava o outro e tal. E aí foi ruim pra gente. Assim, a gente que é garoto nessa fase, a gente procura se esconder um pouco dos problemas, né? Porque você não tem uma voz ativa muito que alguém vai te escutar, o que a gente fosse falar não ia adiantar de nada. E a gente procurava se fechar entre a gente, porque tinha 12 que tinham subido do Júnior, eu, Rodolfo, Jean Carlos, Júnior César. Cara, se eu falar aqui, tem um monte, Diego Souza já estava em 2004. Maico chegou em 2004. O Maico estava, mas não jogava tanto também. E tinha outros, Marcelo Macedo, tinha outros atacantes também. Então a gente ficava mais na nossa. E aí, 2005, né, veio o Abel, e a gente até achou que a gente não ia ser tão aproveitado, porque o Fluminense já começou a melhorar um pouco a situação. Esqueci o nome do investidor lá, que era da Unimed. O Celso Barros. Celso Barros também. Esteve aqui com a gente também. Já tava conseguindo injetar um dinheiro melhor. E a gente, cara, acho que a gente vai ser emprestado e tal. A gente tinha muito medo disso. E aí ele trouxe esses jogadores aí que eu falei. Kleber, goleiro. Pô, então foi um time... O Gabriel, também, lateral direito. Então nosso time foi um time que se formou aos poucos. A gente fez uma boa pré-temporada na Granja com o Abel. E aí nós começamos bem, o 2005 e tal. Aí não fomos para a primeira final ainda. Acho que nós, no primeiro turno, a gente não classificou. Aí classificamos na segunda, pegamos o Flamengo na final, ganhamos, eu acho que foi 4-1. E aí nós fomos para a final com o Volta Redonda. Volta Redonda foi campeão do primeiro turno e a gente do segundo turno. Tem algum bastidor dessa final, cara, dessa semana? O primeiro jogo vocês perdem... O primeiro jogo a gente estava ganhando de 2-0 e nós tomamos uma virada para 4-2. No final do jogo, o Tuta fez o gol de 3. E aí, o que eu lembro é que eu escutei muito, né? Pô, cara, tomar gol do Túlio, tomar gol do Sérgio Manuel. Pô, vocês novos já estão aqui esse tempo todo. E vocês não batem em ninguém, vocês não sei o quê. Aí eu falei, pô, sempre cai pros moleques, né, cara? Não tem jeito. E o jogo tava controlado. Do nada, o cara fez um gol, o outro fez outro. E aí, pô, foi uma semana difícil, porque a gente estava sendo já cobrado pelo primeiro turno. A gente não tinha não tinha ido à final. E o segundo turno a gente... ganhou bem e tal, mas a gente ia perder por Volta Redonda, né? A final. E a gente tinha essa cobrança entre a gente. Pô, a gente não pode perder esse jogo de jeito nenhum. E, pô, fizemos uma semana excepcional. Pô, treinamos pra caramba. É ruim que os caras vão ganhar da gente. Começou o jogo 1-0 pros caras. Aí eu falei, meu Deus, cara, agora ferrou. E aí foi, não lembro agora quem fez o primeiro gol. Agora não lembro quem fez o 1-1. Sei que o Marcão fez o 2-1. Né? E a gente precisava de mais um gol. E num bate-rebate maluco lá, eu não sei o que eu tava fazendo dentro da área. Não era nem pra eu estar lá. Foi com 46 e 50. 46 do segundo tempo. 46 e 50. E aí teve o escanteio, aí cabecearam pra fora da área, eu falei, pô, vou ficar aqui. Aí o Leandro foi lá, pegou a bola e deu o chutão pra dentro da área. Eu olhei meio de rabo de olho, o goleiro ainda tava parado, né? Eu falei, eu vou. E nessa aí da impulsão, né, que a gente conversou antes, eu consegui pular com o goleiro com a mão, eu com a cabeça, ainda consegui bater na minha cabeça e a bola foi pra dentro do gol. Uma cagada do caramba. Nego, você queria fazer o gol. Claro que eu queria. Mas se falar que eu vi, eu não vi. Eu pulei, caí rodando, a bola indo, pro gol. Caramba. Eu acho que, assim... Depois do nascimento das minhas filhas, eu acho que foram os segundos mais felizes da minha vida, assim, pelo contexto, né, cara? Primeiro, por ser
da onde eu vim, do que eu vivi no Fluminense, porque eu também não... No Fluminense eu não era unânime, eu não era aquele cara que todo mundo gostava. E eu reconheço isso porque a gente num time que a gente não ganhava, a gente perdia e a culpa é sempre do pessoal que está lá atrás. E às vezes também acontecia algumas coisas que não estavam no planejamento. E fazer um gol, pô, tipo, um gol do título, que você fica eternizado, né? Todo carioca que começa, aí tem Fluminense, Volta Redonda, aparece aquele gol, aparece assim, os autores dos gols do jogo. Então, acho que é muito legal isso, cara. E depois disso, ainda tive uma sequência boa, porque começou, aí estava na Copa do Brasil, nós fomos à final da Copa do Brasil e perdemos o Paulista. Cara, esse é um título que até hoje eu fico com raiva de não ter ganho. Foi em São Januário, né? Foi o primeiro jogo lá e o segundo em São Januário. Porque eu nunca mais tive a oportunidade de ir à final e nunca tive uma oportunidade tão... Aquela ali, não era que a gente desrespeitou o Paulista, mas o nosso time era tão bom, estava vindo num momento tão bom que, por perder aquilo ali pra gente, deu um baque pra gente. Pô, e também uma Copa do Brasil, uma Copa do Brasil, né? Cara, o teu gol contra o Volta Redonda, cara, eu não esqueço assim, o teu nome tá associado a isso, cara. E aí, depois de quase 20 anos, eu falar isso contigo. Eu tava de carro indo pro Recreio, eu morava em Pilares. Sim. Tava indo pro Recreio porque a minha ex-noiva morava no Recreio. Aí eu peguei a linha amarela, aí aquele último túnel, antes de você sair perto da Cidade de Deus, perto da freguesia, da freguesia ali, do Pichincha, você tem um túnel, Sim. sai de pedágio, tem outro. Sim. Antes de sair de Jacarepaguá. Eu tô vindo, aí entro no... Tá 1-0. E não teve nem o lance que o cara chuta pra área. Tá 1-0. Tá 1-0 não. Tá 2-1. Volta Redonda é campeão. Sim. Aí daqui a pouco, dentro do túnel sumiu o som. Aí eu assim, caraca, bicho, porra, Aí eu tô assim pensando com a minha cabeça de jornalista, né? Porra, o Volta Redonda é campeão. Cara, olha a esteira do Túlio, cara. Porque o Túlio tinha feito gol no primeiro jogo. Fez. Mais de um, não lembro. Acho que ele agora. fez 2. É. Sérgio Manuel, Túlio, olha a esteira do Túlio. Cara, como é que vai ser a festa em Volta Redonda? Era um domingo. Segunda-feira eu voltava para acabar a minha folga. Tava no jornal. Certamente eu ia ter que fazer matéria sobre Volta Redonda. Pô, quem foram os jogadores? Eu já estava pensando nas minhas pautas. Volta Redonda com a minha cabeça jornalista dentro do túnel, né? Naquele segundo. Cara, aí sai do túnel. Gol de quem? Não, minto. Já estava no comentário do gol. O cara tinha narrado o gol, tinha um comentário, não sei o que, ia pra sair um gol. Aí tem um hino do Fluminense no fundo. O Fluminense fez o gol, cara. O Fluminense campeão. Aí eu fiquei ouvindo, voltou o sinal e vi que tinha sido você. Um gol de cabeça, Antônio Carlos, não sei o que. Eu falei assim, porra, não vi o título. Tava ali já pensando umas pautas, quase ligando pro jornal. Teve que fazer tudo de novo. Quase ligando pro jornal. Mas eu vou fazer uma pauta assim, vou entrevistar o Túlio. Já pensando na pauta pra fazer e aí saiu o gol. Eu falei assim, porra, cara, Aí quando eu ia ao treino do Fluminense, aí eu te vi e eu falava assim, porra, até o Antônio Carlos, porra. Por alguns instantes eu achei que o Volta Redonda ia ser campeão. Ele estragou minhas pautas. Não é que eu tivesse torcendo contra o Fluminense, não foi isso. E aí, cara, o técnico era o... O técnico era Abel. Abel, né? O Abel que foi um paizão também. Bom treinador, mim. né, Pô, cara? Tava louco. Cara, me ajudou muito também. Tipo, depois que eu acredito que depois que eu trabalhei com o Abel, minha carreira deu uma alavancada boa. Porque ele é um cara que também foi defensor, né? Também Bom zagueiro. Bom zagueiro. Jogou a Copa do Mundo, 78. Então, ele me deu vários toques assim, que eu poderia melhorar. Então, ele me ajudou bastante. Infelizmente, fiquei com ele pouco tempo, né? Porque depois eu fui para a França. Acabou o Carioca, nós ganhamos. Aí, o final da Copa do Brasil, eu viajei logo no dia seguinte. Perdemos pro Paulista e... Pô, fui muito magoado mesmo, cara. Pô, porque... chegou a doer. Aí ainda joguei... Não fui depois da Copa do Brasil. Eu ainda joguei mais 4 jogos do Brasileiro. E aí eu lembro que o último jogo meu do Brasileiro foi em Volta Redonda contra o Inter. E aí eu fiz um gol.
E a torcida pedindo pra eu ficar. Eu falei, caramba, os caras já me xingaram tanto, né, cara? Agora estão pedindo pra eu ficar. Esse é o futebol, que loucura. Dessas voltas, né, cara? E aí, mas como eu já tinha assinado, já tinha tudo, eu fui pra lá. Não foi da maneira que eu gostaria que fosse, né? Porque quando você tá num time pequeno, médio pra pequeno, você briga muito pra não cair. A gente brigava só pra não cair. E nosso time também não era tão bom, mas eu queria ter essa visão de como que ia ser lá fora. Consegui jogar contra grandes jogadores assim que eu já via na televisão, né? Então, eu acho que foi um aprendizado, mas se fosse hoje, pensando como hoje não é que seja mais fácil, mas a visibilidade que de repente eu teria hoje, jogando com 17, 18 anos no Fluminense, 19 sendo campeão, fazendo gol do título, acho que eu teria outras possibilidades para ir. Entendi. Agora, antes da gente ir para Jacioa, a gente não falou ainda do... Como é que é? O Reinaldo teve aqui, Reinaldo atacante, no Flamengo, no São Paulo, ele no Botafogo. Joguei com ele no Brasiliense, pô. Jogou? Joguei. Pô, gente boníssima. Gente botaram no Maricá, né? Treinador do Maricá. Gente boa. Vi começando também. E aí ele falou que o Romário ajudava muito ele, muito posicionamento. Acho que, garoto, vem cá, porra, tá se posicionando mal, tem que ficar inclinado, porra, na diagonal, vai receber a bola já na direção do gol e tal. Ajudava muito ele. Como é que era o Romário nos bastidores, assim, vestiário, na resenha? Você tinha o miro dele? Não. Ele... Não, pô, a gente... Ele era de se impor, como é que era? Não, era assim, era mais de dia mesmo. Tinha dia que ele chegava lá, tava de boa, conversava, parava com a gente, brincava muito com a gente sobre o que a gente tinha para fazer, né, dali, da onde a gente estava para frente, que ele já tinha feito quase tudo, né? Então, com a gente, ele tinha essa resenha brincalhona, mas a gente também não tinha tanto espaço para brincar. Porque a gente mesmo... Hoje, os moleques de antigamente não é igual o de hoje. Né? Hoje, se um cara mais experiente fala alguma coisa para um moleque, o moleque responde. O moleque já não tem tanto respeito pela história do cara. E a gente não. A gente, na época, a gente tinha medo dos caras assim. Eu lembro até que a gente pegava a esteira para maciar dos outros, pô. Os caras que iam jogar, a gente pegava, pô, dá um treino aí com a esteira para dar uma maciada. Hoje em dia não precisa mais disso, né? A esteira já vem macia. Mas é claro que o Romário, com o respeito que por ele mesmo, ele tem um respeito por si só, né? De estar no ambiente. E a gente respeitava isso. A gente ficava lá na nossa. Quando ele brincava, a gente brincava. Mas não era aquele cara que, assim, eu não frequentava a casa dele, nada. Mas hoje eu encontro muito mais com o Romário aí pela Barra, né? Porque... lá no futebol, ou em algum lugar que a gente está em algum bar, e cumprimento ele, pô. E aí, beleza? Porque a gente também foi companheiro de trabalho, né? A gente não era amigo, mas a gente era companheiro de trabalho. Eu brinco com o pessoal que ele me chama de zagueirão. Falei, o Romário não deve nem saber meu nome, ele só me chama de zagueirão. Então, pelo menos enquanto ele souber que sou eu, tá bom. Então, mas cara, eu tenho uma gratidão enorme de ter jogado com ele, porque eu vi a Copa de 94, né, cara? Eu torci por ele praticamente foi um dos principais para trazer a Copa. E, pô, depois de tu jogar com ele, cara, pô, o cara dividir vestiário com o cara, campo. Então, para mim, foi uma grande alegria. Tem alguma história assim que você vivenciou com ele? Pô, tem uma história que tem um amigo meu, o Raminho, que ele é lá do Jacaré, que é amigo do Romário de infância. E um dia eu tava em casa e ele falou assim, pô, vamos ali comigo, que ele trabalhava com ouro, né, na época. E, pô, vamos ali comigo, vamos almoçar ali na casa de um amigo ali. Aí, pô, beleza, eu tô vendo ele entrando nos lugares, ele tava com o carro dele, eu, distraído, entrou lá na casa da mãe dele, na mãe do Romário. E eu, pô, falei, cara, aqui é a casa de quem? Que não tinha foto do Romário, não tinha nada. É a casa ali na descida da Graja do Jacarepaguá, isso, né? ali. Pô, não, é a casa da amiga aqui. Aí, pô, me apresentou, falei com a mãe dele, mas eu não conhecia a mãe dele. Dona tipo, Anitta, eu vi lá na casa, mas eu, oi, tudo bom, prazer e tal, eu não conhecia. Pô, daqui a pouco chega o Romário pra almoçar, pô. Pô, eu tava com uma fome, mas eu não fiquei com vergonha de comer, pô. Comia tudo rapidinho e tal. E falando pra ele, vambora, cara. Eu já tava super sem graça já. E aí isso foi engraçado porque, pô, eu fui na casa da mãe do Romário. Mesmo já jogava com ele. Foi em 2004 isso. Eu jogava com ele, mas eu não sabia que eu ia estar lá. E ele falou, pô, e aí, zagueirão, tá com fome, não sei o quê? Eu falei, pô, tô. Então come aí. Comi e tal. Então,
pô, foi um dia que me marcou. Porque eu nunca imaginaria que eu ia na casa da mãe dele. Ah, legal. Aí você vai pra França, cara, e como é que foi a experiência lá? Pô, vou te falar, muito difícil no início. Difícil. Você falou isso de brigar pra não... Brigar, a gente é como... Eu vou te falar um time aqui que possa dar referência. Como se fosse o Figueirense naquela época. Sobe, fica um ano, cai no outro. Então, assim, nosso time... A cidade incrível, Ajaccio. É a ilha de Córcega, lá onde Napoleão nasceu. Tem a casa dele lá. Ilha incrível, tudo muito bonito. Não faz tão frio quanto as outras cidades. Mas a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Não falava francês. Fala hoje? Agora eu já esqueci tudo que eu aprendi lá, porque botaram uma professora para me ensinar que só falava francês. Quando eu tinha dúvida, eu não tinha como perguntar para ela. Eu e ela dentro de casa, eu não conseguia perguntar, ela me explicava e aí eu ia indo. Sendo que no meu time tinha mais 3 brasileiros, mais 4 brasileiros. Então, isso também atrapalhou um pouco do meu estudo, né? Vamos dizer assim. Porque tudo que eu perguntava... me perguntavam, eu chamava eles para me auxiliar. Então, isso foi ruim no início para mim. No segundo ano, não, eu já estava falando melhor, porque eu mesmo fui fazendo o meu estudo. Então, eu conseguia já conversar, pedir uma comida, sair, comprar uma roupa. E aí foi legal. Mas o primeiro ano foi muito ruim, porque lá a gente não tem a dimensão desse negócio de um dia você é titular e outro você é reserva. Né? Porque quando você sai aqui, eu era titular do Fluminense, tinha feito o gol do título, cheguei lá. Primeiro jogo eu joguei contra o Marseille, Ribéry e Niang. Pô, o ataque dos caras. Empatamos o jogo, aí, se eu não me engano foi 0-0. Empatamos o jogo e no outro jogo eu já não estava nem no banco. Foi aquilo ali, eu não conseguia entender isso ainda. E as coisas aí, nosso time perdia muito, aí ganhava de vez em quando, e, eu não estava acostumado com aquilo de... Não... Lá era muito... Vamos jogar e vamos ver o que dá. Não era um time tão profissional, porque tinha um estádio pequeno e tal. Na verdade, era um time em formação. Quem eram os brasileiros que estavam lá com você? Tava o André Luiz, que jogou no PSG, né? Ele jogou no Marseille. Ferrugem, que jogou um tempo atrás no Atlético Mineiro. Ele é mais antigo. O Ferrugem deve ser 80. Tava o Marcelo de Faria, que jogou muito tempo no México, mas que era brasileiro. E o Lucas que jogou na Ponte Preta, um atacante bem fortão. Jogou 2 ou 3 anos assim no profissional e foi para lá. Ele fez a vida dele mais fora do Brasil. Até faleceu na Covid. Era um cara que eu tinha um contato muito grande, mas faleceu. E o nosso time era isso, era 4, era 2 jogadores de Guiné, alguns jogadores lá que já tinham rodado os grandes e foram pro pequeno para encerrar. Então era isso, o pessoal ia mais lá para se divertir. E eu não estava lá para me divertir, eu queria ganhar, eu queria jogar. E aí eu comecei a brigar muito com os outros, porque eu não aguentava. Tudo eu reclamava, queria vir embora. E aí foi complicado. Tu ficou 3 temporadas? Fiquei quase 3 temporadas. Na terceira, no meio, eu falei pro presidente, ou você me deixa embora, porque eu tinha uma proposta do Inter e ele falou que não ia me liberar no segundo ano. Aí no terceiro ano veio a proposta do Atlético Paranaense. E eu falei, eu não quero mais ficar aqui. Se você não me liberar, eu vou pegar minhas coisas, vou embora pro Brasil e vou parar de jogar bola. Assim que eu falei para ele. E é assim que eu consegui sair. Aí eles venderam metade do meu passe pro Atlético e eu vim pro Atlético. Caramba. Eu lembro que o Marcelinho Carioca jogou no Ajaccio, mas aí Quando ele saiu, eu cheguei. 2003. Isso, porque lá só podiam 4 estrangeiros e o Marcelo de Faria tinha passaporte. Então, aí ficou eu no lugar do Marcelinho. Marcelinho tem uma história doida lá também. Mandou a mulher assinar o contrato em branco. É mesmo? Cara, é loucura. Vem cá, você falou que não podia, que não sabe. Só no segundo ano que você começou a desenrolar melhor lá no francês. Passou algum perrengue lá, em restaurante, E nego sempre tem uma história engraçada quando não domina o idioma, sempre dá uma quebrada, né?
Pô, tem o Thailson que é mestre nisso aí. O Thailson, lembra do Thailson que jogou Atlético Paranaense do Botafogo? Ele falou que quando ele tava no Japão, quando ele queria o peixe frito, ele fazia tss, tss, e quando era cozido era blu, 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 blu. Porra, esse cara aí não dá não. Cara, gente boa, engraçada. Pô, cara, eu não tive perrengue lá porque eu tinha esses caras. Eu sempre saía com eles. Então, qualquer coisa que eu ia pedir, eu falava, pô, pede isso aqui. O que é isso aqui? Eu gostava muito do cordão blue lá. É muito bom. Pô, cordão blue e coca, como é que fala? Ah, me dá um cordão blue e uma coca. Aí eu comecei a aprender isso. Aí eu comia muito macarrão também. O macarrão com a coca. Tudo eu bebia coca. E no restaurante que a gente ia, meu apelido era Mister Coca, porque eu só bebia coca. Pô, novinho, magrinho, bebia coca, não tava nem aí. E aí o pessoal lá começou, pô, vem o Mister Coca, Mister Coca. E aí eu comecei a aprender algumas coisas. Aí no segundo ano, não. No segundo ano eu já fiquei desenrolado. Mas é difícil, cara. É difícil por ser novo. De repente, se eu vou agora no final da minha carreira, tipo, no meio pro final... Sozinho, não, eu casei em 2013. Eu já estava no São Paulo. Nesse ano, em 2005, ela só podia ficar 3 meses. 3 ou 6, eu não lembro agora. E voltava, tinha que voltar. Por causa que ela não tinha o passaporte de lá, o estrangeiro. E aí ela vinha e voltava, vinha e voltava. Aí tinha ano que eu ficava quase 8 meses, pô, sozinho lá. Morava num apartamento maneirão, de frente pra praia, mas, pô, doido pra vir embora todo dia. Era assim, minha vida era assim. Ou então, quando o pessoal tinha um que era solteiro. E aí a gente ficava muito junto. Então, ele já falava um pouquinho de francês, que ele já tava lá 1 ano e meio. E aí eles me ajudaram bastante. Deve ser horrível, né? Ficar sozinho. Pô, é ruim, é difícil, cara, é difícil. E assim, muita gente que a gente vê hoje aqui no Brasil, moleque novo sai, às vezes não consegue jogar, tipo, pô, lá no Brasil jogava pra caramba, fora não consegue jogar. Pô, é porque envolve muita coisa, cara. Se o cara, pô, se não estiver feliz no lugar, pode ser até aqui no Brasil que os estrangeiros falam, né, que não se adaptou e tal, e o cara fala, como é que o cara não fica adaptado no Rio de Janeiro? Mas, de repente, o cara tá sem a família, né? Vivendo alguma coisa que ninguém entende, cara. É difícil, mas a gente só sabe quando é com a gente, né? Quando é o outro, a gente não tem muita dimensão do que pode estar acontecendo. Quando é o nosso calo que aperta. Pô, não tem jeito. Aí tu vem pro Atlético Paranaense. 2007. É a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi. Eu saí de lá e vim pro Atlético. No Atlético é porque... Que era um Atlético, assim, são parentes, que é um Atlético que 2 anos antes foi finalista da Libertadores. Da Libertadores. Perdeu pro São Paulo, né? Já tinha uma estrutura muito boa, né? Muito boa. Já estava nesse projeto aí do Petralha para se tornar essa potência. Infelizmente, esse ano... esse ano deu nada certo, né? No centenário, né? Fica pior, né? Cair no ano do centenário. Mas, assim, para um time no Brasil, com a estrutura que tinha já em 2007, pô, é brincadeira. O Atlético tinha que ser uma grande potência. Mas eu acho que no início desse projeto do Petralha, ele segurava muito dinheiro também. Ele não queria fazer grandes contratações para levar para lá. Ele era muito formador, sempre foi muito formador, pegando o pessoal da base. Ele contratava pontual, assim, 2 ou 3 jogadores um pouco mais experientes, e o resto era mais molecada. Era pessoal que poderia aparecer, mas eu não tenho nada para falar dele, cara, porque comigo ele foi muito, muito correto. Ainda cheguei a renovar, depois eles me compraram lá da França, ainda renovei mais 2 anos. Então, foi um cara que eu só tive problema no final, que eu fui afastado sem saber o porquê. Eu era capitão do time, treinei de manhã de titular pra gente viajar, e à tarde abri o computador, 5 jogadores do Atlético afastados. Eu falei, pô, vou ver quem é. Quando eu abri, eu era o primeiro da lista. Falei, pô, não entendi. Eu treinei de manhã e assim, eu acho que não foi nem por ser afastado. Foi a maneira que que trataram a gente, os afastados, depois. A gente não podia mais entrar no vestiário, a gente não podia conviver junto com o resto do pessoal. E eu acho que aí já é falta de respeito com o profissional, né? Com a pessoa, de repente, também pode ser. Porque a gente, enquanto jogou, a gente deu a vida pelo clube. E depois que não serve mais para o clube, você ser tratado como se fosse um nada... eles fazem isso... Eu acho que é bem complicado. Eles fazem isso porque... Eu fui assessor do Flamengo, né, em 2013. E aí,
eu entendia o porquê. Às vezes eles pegam o atleta e isolam ele. Por quê? Porque se você continuar frequentando o vestiário, o mesmo espaço de treino, se você entrar na justiça e alegar que você fazia as mesmas coisas que os outros, você ganha na justiça. Então, é uma maneira de preservar o clube e você não argumentar na justiça que você fazia as mesmas coisas que os outros. Então, no Flamengo, por exemplo, se o jogador era afastado, já treinava no ninho do urubu. Não como é hoje. Era aquele ninho raiz lá, era container e tal. Mas se o jogador fosse afastado, não tava, tinha que treinar na Gávea, bicho. Era outro local, na Gávea. Lá ia um preparador físico para lá, pula cone para cá, pula corda para lá, pula cone para lá, para cá, e não treinava. Por quê? Porque era uma questão, assim, uma precaução jurídica. Entendeu? Foi afastado na época eu, Rafael Moura, o William Bigode. Mas por quê? Cara, escolha alguma merda ou escolha não sei, técnica? cara, porque, assim, a gente estava no momento que 2009... 2 anos que eu passei lá foi o ano que a gente começou mal o brasileiro. E aí ele queria reformular. A gente já estava lá desde 2007, né? Ele queria reformular e ele, não chegou para falar nada com a gente. Não falou nada com a gente. O treinador que estava lá na época, eu não lembro agora, mas eu tive uma passagem... O Geninho também foi um cara que muito maneiro comigo lá. E eu era uma referência lá, cara. Eu cheguei em 2007, o time estava em penúltimo. A gente estava para cair. Eu cheguei no segundo turno, chegou o Ney Franco, chegou o Rafael Moura. A gente conseguiu classificar o clube para Sul-Americano ainda. A gente estava muito mal mesmo esse ano. E eu, no ano seguinte, 2008, concorri para ser o melhor, eu e Kerrison, o melhor do campeonato. Fiz gol pra caramba lá também. E aí, 2009, deu isso. Eu falei assim, cara, depois de tudo que eu passei aqui, né? O pessoal respeitava. E agora, tá nessa situação aqui, falei, vou ter que ir embora. Eu ainda tinha mais 2 anos de contrato lá. Vou ter que ir embora. E aí, isso foi no meio, né? No meio do 2009, eu já tinha jogado os 7 jogos e não podia mais jogar a Série A. Tive que jogar a Série B, porque os caras fizeram isso comigo. E imagina se eu fosse na Série B e não fosse bem. Eu não conseguisse subir o time. Eu não sei nem para qual rumo que eu ia. Podia acabar a tua carreira. Né? Felizmente, fui no Atlético Goianiense. Peguei o Atlético Goianiense, primeiro ano lá, que nós subimos. Primeiro ano que o clube subiu, eu tava. 2009. Conseguimos subir com 3 rodadas de antecedência, se eu não me engano. E fui bem também lá. Fiz uns golzinhos lá na Série B. E aí, depois veio o interesse do Palmeiras e do Botafogo. Eu tinha o Palmeiras e o Botafogo para ir. Eu lembro até que, na época, eu tava com o Eduardo Duran. E aí ele falou, você prefere pra onde? Eu falei, quero ficar em casa. Depois dessa rodada toda que eu já dei, não, quero ficar em casa no Botafogo. Ele, não, mas Botafogo, não sei o quê. Eu falei, não, quero ficar no Botafogo. Porque o Botafogo, na época, apesar de eu não ter dinheiro, mas o Botafogo era um clube que é uma vitrine muito boa. Tu vê que a maioria dos jogadores que vão para São Paulo, sai do Botafogo, vai para São Paulo. O zagueiro já teve uns 5. Que era do Botafogo, foi para São Paulo. Não isso que eu... em 2010. Aí eu cheguei em 2009, metade de 2009, Atlético Goianiense, Série B, subi e aí vim pro Botafogo 2010. Foi campeão, né? Fui campeão com um começo também muito ruim do time. De 6-0 pro Vasco. Né? Aí caiu muito o treinador, ruim. né? Caiu o treinador que era o Estevão Soares. Estevão Soares caiu. Rouca, né? Ele mesmo. Tem o Estevão Soares, aí veio o Joel. Aí o Joel veio. Aí eu lembro muito que Cara, quanto resenha do Joel? Na primeira, assim, ele falou assim... O Antônio, isso na apresentação dele com a gente, né? Antônio, eu te conheci garoto lá no Fluminense. O que você tá querendo? Eu falei, professor, quero ganhar. Ele, mas não tá aparecendo não, do jeito que tu tá jogando, na frente de todo mundo, cara. Eu falei, que isso, professor? Ele, não, eu te conheço. Mas você sabe, né, que comigo você vai jogar e eu sou a cereja do bolo. O bolo já tá pronto, só faltava eu em cima. Capaz. Falei, cara, que loucura. Aí, a estreia do Louco Abreu, a gente toma de 6 do Vasco. Aquela camisa nova lá, metade cinza. Nunca mais ela jogou aquela camisa. O Botafogo clube supersticioso pra caramba. Caraca, nunca mais. Aí, acabou que a gente fez um
Não, eu acho que no primeiro turno a gente nem classificou, segundo turno também começamos bem. E aí ganhamos o segundo turno e aí fomos para a final contra o Flamengo. E acredito que aquele time ali, que a gente não tinha um grande destaque, né? O Lucas Abreu estava chegando, o Herrera estava chegando. Eu acredito que o Joel foi a verdade, a cereja do bolo, porque ele fazia acreditar que a gente era bom, pô. Às vezes a gente ia jogar contra um time muito melhor do que o nosso. Pegamos São Paulo no Morumbi, ganhamos. Pegamos o Palmeiras fora, ganhamos. Falava assim, cara, o cara tirou um time assim que era desacreditado. Pô, a gente foi para a última rodada contra o Grêmio lá no Olímpico, precisando ganhar o jogo para ir para Libertadores. E a gente era tido como se a gente fosse cair, o brasileiro. E a gente foi até o final com o Joel. Infelizmente, em 2011 ele sai, porque também já desgastou, né? Ficou mais de um ano e pouco, desgastou lá com o pessoal. E aí depois vem o Oswaldo. Depois veio o Oswaldo, que o Oswaldo também conseguiu fazer um ótimo time. Cara, eu assim, do time do Botafogo, eu acho que o melhor time nosso foi 2012. Foi Elkerson, Maxwell, Herrera, caraca, o Rafael Marques. A gente tinha um time muito bom. O Louco ainda estava? O Louco tinha saído já, tinha ido pro Figueirense. E então, o Sidorf chega em 12 ou 13? O 13, ele chega em 13. O Sidorf chega em 13. Vamos voltar ali no Louco Abreu, que é outro personagem também, assim, excêntrico, né? Pô, Louco é um amigo mesmo, meu amigo. É um cara que... Eu falo com ele, cara, tu tem que ser estudado, porque tem coisa que só você mesmo, cara, pra fazer. Tipo, essas manias assim, cara, coisas pequenas que pra ele é uma mania muito grande, muito séria. Tipo, sentar no sofá no mesmo lugar, comer com o mesmo talher, comer um prato, tomar banho no mesmo chuveiro. Cara, isso aí é coisa de louco, cara. É mesmo? É coisa de louco, mas é um cara que eu tive a felicidade, tenho até hoje, porque é um amigo que pô, sempre me chama aí para conversar. Quando ele vem no Brasil, ele tá sempre comigo. Mas eu fui lá pro Chile, lá, ele me convidou para ir lá pro Chile, pro time que ele tava lá. Fui lá, joguei. Machuquei pra caramba também. Pô, joguei pouco. Lá eu tava fazendo muita comida, cara. Pô, tava inventando comida. Pô, porque cheguei lá no Chile totalmente frio pra caramba. Eu acredito que isso também contou muito para minhas lesões, tudo muscular, cara. Porque era muito frio, eu não tava aguentando, não, pô. E aí morava eu e ele. Aí eu fazia umas comidas lá, chamava, vai, senta aí pra tu comer, prova essa aí. Aí ele ficava me zoando. Pô, tu veio pro Chile pra cozinhar, porra? Tem que jogar, cara. Mas não dava. Eu jogava um jogo, machucava. Voltava o DM, treinava bem, ia jogar, machucava de novo. Pô, fiquei 6 meses só, mas doeu. Doeu mesmo. E o Louco, e ele tinha mania, assim, de jogo? As expressões dele, assim, de entrar em campo no vestiário? No vestiário ele não podia pegar na bola, né? No vestiário ele não podia tocar na bola com o pé. Ah, é? Ele falava que dava azar. A gente pegava a bola e ficava atacando no pé dele para ele pular. Ficava pulando o aquecimento todo. Então, pô, ele tinha muita mania, cara. Bater pênalti para fora antes do jogo. Ah, é? Batia 3 pênaltis para fora. No vestiário ele botava lá os santos dele lá, as fotos dos filhos na parede. Ele fazia um mural mesmo. Então, cara, é só quem conviveu com o Louco, assim, que vai falar assim, vai saber. Pô, esse cara aí, ele tem história no futebol, mas o que ele faz fora de campo é só loucura mesmo. É mesmo. Por isso que é louco mesmo, porque o cara não pode cavar o pênalti na Copa do Mundo do jeito que ele cavou, né? O cara tem que ser louco. E ele não bate um pênalti assim contra o... Bate contra o Flamengo. Contra o Flamengo? E na Copa, né? E na Copa, contra o... Mas, time da África. Vocês viram ele treinando bater pênalti? Nunca bateu assim no treino. Nunca treino, bateu. Não? Nunca bateu. Sempre bateu chapada no canto direito do Você goleiro. tava no jogo que ele faz Tava, na final pô. contra o Tava Flamengo. na hora que ele vai bater o pênalti, tô agachado no meio do campo rezando. Porque a gente sabia que aquele momento ali ia mudar mesmo, assim, a nossa história dentro do Botafogo, porque a gente campeão ali ia ser muito bom pra gente. E, pô, quando ele cava aquela bola... Caraca, o cara é maluco. Mas ele cavou também contra o Fluminense e perdeu. Tu lembra dessa? O Cavalieri pegou? Não. Ele cavou, a gente precisava ganhar esse jogo do Fluminense, que a gente estava brigando para Libertadores. Pô, ele cavou, o Cavalieri foi e pegou. Segundo pênalti, ele foi e cavou de novo, pô. Ele bateu 2 pênaltis nesse jogo. Um ele perdeu e o outro ele fez.
Esse jogo foi um jogo marcante pra gente. Né? Pô, foi esse jogo aí que ele falou que alguém perguntou pra ele se ele ia pedir desculpa pro grupo porque ele perdeu o pênalti de cavadinha. Aí ele falou que só pedia desculpa a quem roubava e quem pegava a mulher dos outros. Foi esse jogo aí, pô, que ele falou isso. E é verdade, o cara surpreendeu. Ele surpreendeu o Bruno, porque o Bruno achou que ele não ia bater daquele jeito. Surpreendeu o goleiro na Copa do Mundo. Ele ia tentar surpreender o Cavalieri, pô. Esse jogo contra o Flamengo, afinal, tem um outro feito também, que o Adriano perde um pênalti. Perde o pênalti, Jefferson pegou. Eu acredito que... O ataque era Adriano e Wagner Love. Né? Eu acredito que o pênalti do Jefferson, que foi o nosso gol do título. Porque se eles conseguem empatar ali o jogo no momento daquele ali, eu acho que... eu tenho quase certeza que tinha mais torcida deles do que nós. O Maracanã ia inflamar um pouco. O Maracanã antigo ainda, né? Que eu tenho uma saudade danada daquele Maracanã, porque eu acho que... o Maracanã era aquilo ali. Era muita gente, era ter geral, era isso aí. Era o jogo do povo, né? E eu tive a felicidade de jogar lá lotado, cara. Fazer um gol lá lotado. Eu acho que eu peguei 125 mil lá. Caramba. Foi um Fla-Flu, sábado de carnaval. Eu até fiz um gol nesse jogo. Caramba. Fiz um gol e... Era carnaval, né? Depois, mesmo perdendo, eu tive que comemorar. Agora, o Louco Abreu, ele era mais folclore ou ele era bom? Cara, assim, a gente não pode exigir que o Louco Abreu seja um cara habilidoso, né? Porque ele é altão, tal. Ele era aquele cara decisivo. Ele não era um cara habilidoso, mas ele era muito inteligente nas ações dele. Até a gente brincava muito uma bola que... A gente da zaga vinha e tocava pelo meio para ele. Ele vinha para fazer parede e ele já conseguia dar essa bola de primeira lá no lateral. Isso ele fazia como... Parecia que era treinado sempre. Ele sempre pedia essa bola, ele conseguia fazer. Craque não era. Craque não era craque. Mas era um cara muito inteligente e decisivo, como eu falei. Cara que faz gols importantes, né? Ficou marcado na história do Botafogo. A gente vê... que por isso que eu falo o peso que teve esse carioca pra gente, que o louco virou ídolo, né? Porque se fosse um jogo normal, ele desse uma cavadinha, acredito que ele seria mais um que tinha passado pelo Botafogo. E ele ficou muito identificado com o Botafogo. Muito, né, muito. Identificado. Pelas ações também que fez depois. Acho que depois do Túlio foi o cara ali que marcante, né? Que marcou, assim. Agora, imagina, se a gente tá falando desses que passaram, o Túlio com o que ele fez no Campeonato Brasileiro, o Louco Abreu, né? Aí temos alguns recentes aí, que é o Carly, que o pessoal, né, fala, o Jefferson, e agora esse pessoal que vem agora. Imagina o que esses caras vão representar para o Botafogo daqui a 100 anos. Vão ser lembrados, de repente ganha esse Mundial aí, que agora não é mais Mundial, né? É outro nome. Imagina se consegue... Para mim continua sendo Mundial. Consegue ganhar esses 3 títulos aí, esses caras vão ficar eternizados, pô. E aí você falou de 2012 e vem 2013. Vocês são campeões. 2013 eu fui campeão carioca também. Eu estava no Flamengo e a gente foi rival em 2013. E teve aquele jogo da semifinal da Taça Guanabara que o Júlio César faz o gol com 10 segundos, sei lá. E o Flamengo fica em cima. Mas na última bola o Felipe vai pro gol. Tentar fazer o gol no contra-ataque, o Botafogo faz 2-0 e ali. Depois o Flamengo perde pro Rezende, se não me engano, e aí o Dorival cai. E aí vem o Jorginho, enfim. E aí vem o Sidorf, né, cara? Veio o Sidorf. O Sidorf chegou no meio da competição, se eu não me engano. E esse era a resenha, né? Como é que é a história do tablet, cara? Não tem uma história do tablet que ele... Pô, do Sidorf tem muita. Do tablet... Que ele se alonga, aí ele fica vendo as imagens dos animais para se alongar. Não, do tablet não lembrava, não. Tem a resenha dele do feijão, que ele não queria que a gente comesse feijão. Ah, é? Que ele falou que pesava muito. Tem a do ar-condicionado, que o Oswaldo já contou em vários podcasts, que ele não queria ar-condicionado no ônibus. A gente saía de General para ir jogar no Maracanã, o ônibus sem ar-condicionado, um calor do caramba. E a gente brigava muito com isso. Cara, o cara chegou. Tem a do hino. A do hino que ele falou que tinha que trocar o hino. Tem várias. Tem a do Cidinho. Cidinho, a gente tinha uma premiação lá para ganhar. E ele não queria pegar, né, a premiação. Falou que não precisava, né?
E aí ele falou pro Cidinho, e aí, Cidinho, tu vai precisar disso? Aí o Cidinho, vou. Pô, o Cidinho começou na carreira, pô, tadinho. Precisando de dinheiro, e o Seedorf não queria que ninguém pegasse a premiação. Então... Eu não queria por quê? Pô, cara... Essas coisas assim, era cara... bicho, era o quê? Era um bicho extra aí que a gente tinha ganho. E ele não queria aceitar a premiação. Então, acredito que a passagem dele aqui foi muito boa pro Botafogo, né? E a classificação veio também da Libertadores. Eu já tinha saído, eu tinha ido pro São Paulo já. Mas nesse período que eu convivi com ele, é um cara que, dentro do campo, eu tenho só coisas boas para falar dele. Porque era um cara que trabalhava muito, se dedicava muito. Mas fora do campo, eu acredito que quando você vai para um país... Imagina se eu chego lá na França e falo alguma coisa para os caras. Tipo, lá eles bebem água quente. Eles falam que se botar água para gelar, ela perde os minerais. Se eu chegasse lá e falasse que eles estavam errados. Pô, a gente come feijão aqui a vida toda. Né? O cara não pode chegar e falar do que a gente já faz. Então, eu acredito que, fora do campo, por ele ter tido uma carreira internacional, ter ganho muitos títulos, acredito que ele veio para cá achando que ele era maior do que o Botafogo. Entendeu? E não era isso. O Sidney Loureiro, que era o diretor, conhece? É meu amigo. E a gente conversa junto, a gente conversa muito. E ele estava contando que o Seedorf tinha as manias. Ele contou, ele mesmo teve briga com o Seedorf. Mas que o Seedorf contribuiu muito com essas manias dele, contribuiu muito. Era chato pra caralho às vezes e tal, sim, mas contribuiu muito pro Botafogo. Eu acredito que sim. Eu acho que, pô, um cara desse naipe, né, vir pro Botafogo... O cara tinha sido campeão da Liga dos Campeões várias vezes. Só vem pra engrandecer, pô. Pô, mania de chuteira também, levava 10 chuteiras pro vestiário. Ah, é? Pô, só usava uma. Pô, os roupeiros ficavam doidos. Mas a coisa desses caras são assim, né, cara? A gente sabe que cada um tem a sua mania, a gente respeita. Não tem nada, depois eu até brinco, falo brincando pra todo mundo. Pô, eu ganhei poucos títulos, né? Tive umas passagens aí que o pessoal lembra, mas não posso brigar com o Seedorf, né, cara? Seedorf é um cara internacional. Mas acontece que as coisas aconteceram para isso, né? Eu era um cara que era capitão do time, né? Quando ele chegou. Então, eu tinha autonomia para levar alguma coisa para a diretoria, ou a diretoria passar alguma coisa para mim. E muitas das vezes, a diretoria pedia para eu falar com ele. Então, a culpa não era a briga eu e ele. Eu estou comprando a briga de alguém. Porque, como jogador com jogador se entende melhor do que uma pessoa da diretoria, eu me sentia à vontade para conversar com ele, como eu já conhecia todo mundo, poderia falar de jogador para jogador normal. Né? Então, como ele, eu já joguei com outros jogadores também muito importantes, pô. Kaká, joguei com o Ronaldinho Gaúcho. Então, eu sempre me dei bem com todo mundo e tive a facilidade de conversar. Então, eu acredito que era isso. Eu falava alguma coisa que ele não gostava, passava para lá, não gostava. E, às vezes, eu também entrava na frente. Então, eu acredito que o único problema foi esse. Mas, como pessoa, não tem nada para falar com nada. Jogava muito. Jogava muito e ainda joga, né? Pra tu ver aí nas peladas que ele joga aí, ele tá sempre fazendo coisas diferentes. Esse bobear tá com o mesmo físico, né? Deve ser tipo o Zé Roberto, né? Negão ali é sinistro. Não, o Zé Roberto é mais seco que ele. Porque é mais magro, mas o Negão é forte pra caramba. Fortão. Assim, fala muito bem português. A esposa dele é brasileira, né? Fala muito bem. Então é um cara que veio pros negócios, né? Aí você vai pro São Paulo. São Paulo. Passei lá no São Paulo quase 3 anos também. De que ano a que ano? 2013 a 2015. 2013 na metade até 2015 na metade. Ah, então tu pega 2 anos. Kaká peguei em 2014. Kaká e Ganso, né? Pô, o Ganso já estava, né? Em 2013. Aí, Kaká, Ganso, Luiz Fabiano e Pato? Isso foi em 2014. Tu pega os 4? Peguei Luiz Fabiano, Pato, Kaká, Michel Bastos, Allan Kardec. Tem mais. Tinha mais. O Hudson, que estava depois no Fluminense, eu peguei lá também. Cara, nosso time era muito bom. Peguei Álvaro Pereira, que era o da seleção uruguaia. Rogério, né? Lógico, não pode deixar de falar. Rodrigo Caio, Paulo Miranda. Pô, nosso time era muito bom. Douglas, que foi pro São Paulo.
Então, o nosso time era muito bom. Esse ano nós fomos vice-brasileiro, perdemos pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro não perdia. O Cruzeiro foi o ano do bicampeonato, né? 13 e 14. O Cruzeiro não perdia, cara. E a gente tentou alguns pontos que a gente deixou de fazer no início do campeonato que fez falta no final. Se eu não me engano, foi pouca diferença, de 3, 4 pontos. É uma equipe sensacional. Tem coisa boa pra falar. Pô, o Kaká... E o ambiente lá? Pô, sensacional, cara. Não tem o que falar. O Kaká, um cara, gente boa demais. Eu até fui perguntar pra ele sobre o Seedorf, né? Se ele era chato. Ele, porra... Ele perturbou lá também, falou assim. Então, é um cara que já é dele, cara, de ser assim. Mas o Kaká... Só assim, tem coisa boa. Tu pega o Kaká foi um monstro, né? Tu pega o Kaká ali, mas no final... O Kaká se aposenta logo depois, né? O Kaká se aposentou em 2016, se eu não me engano. Então tu pega ele ali no final. Eu peguei ele ali quase no final. Pô, mas o Kaká, ele tava bem. Tava bem, pô, dava aquela de arrancada ainda. Pô, muito bem, tava bem fisicamente. Ele chegou, fez um projeto de treinamento, né? Pra pegar o físico novamente. Pô, e foi bem demais no São Paulo. Pô, nesse ano aí, se eu não me engano, o Cruzeiro nós empatamos em casa e empatamos fora. Entendeu? Se a gente ganha um jogo deles, de repente a diferença vai ser mínima ainda. E o Cruzeiro era muito bom também, cara. O time do Cruzeiro era muito bom. O nosso era bom, mas o deles era muito bom também. Eles encaixaram, né? E também já vinha com peso de ser campeão já no ano anterior. Mas o nosso time também era muito bom. Pô, tinha dia lá no Morumbi lá que a gente já sabia que a gente ia ganhar. Pô, todo mundo motivado. Esse cara aí, pô, o Kaká. Kaká falava assim pra mim, tu quer que eu bata a bola onde? No pênalti. Ele batia a bola no pênalti. Pô, tá doido. Pô, tá uma qualidade incrível. E como pessoa também. Apesar de ser evangélico, mas conversava de tudo, não tinha problema com nada. Porque tem muita gente que é assim, né? Não gosta de conversar muito. Alguns outros assuntos. E a gente sempre brincava. O Luiz Fabiano também, que foi um cara que era muito amigo dele. Fazia esse meio. Eu, pô, concentrei com o Luiz esse tempo todo no São Paulo aí, só tem a falar coisas boas deles também. Pô, conta uma história aí de... Luiz só me chamava de Mano Brau, falava que eu era o Mano Brau lá de São Paulo. E eu tinha eu ronco pra caramba, cara, quando eu tô dormindo. E aí, a primeira concentração, eu e Luiz, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir dormir, eu vou deixar o cara sem dormir. Eu, noite toda tentando não roncar. E acordei de manhã, ele... Porra, Manão, ele me chama de Manão. Pô, Manão, roncou pra caramba, hein? Aí eu falei, pô, Luiz, quer que eu mude de quarto? Ele, não, pô, filho, fica tranquilo aí que daqui a pouco eu vou começar a roncar também. É que quem dormir primeiro toma conta do outro. E assim, eu e o Luiz, cara, a gente tinha uma parceria assim, e a gente nunca tinha jogado junto, a gente não se conhecia. E a gente teve uma parceria muito boa lá, fazia gol. Até falei pra ele, teve um jogo que eu tinha feito 2 gols contra o Oeste e saiu um pênalti. Falei, pô, Luiz, deixa eu bater pra ficar com 3, pô, pra pedir a música no Fantástico. Ele não deixou eu bater e perdeu o pênalti. Pô, rapaz, eu xinguei ele depois. Falei, pô, se eu soubesse que tu ia perder, eu batia, pô. Se eu perdesse também, já tinha feito 2, pô. E aí, era só resenha. Mas o Luiz, cara, hoje até fui no programa dele, ele tá no resenha agora, né? Fui no programa dele, relembramos lá, tudo lá que a gente viveu lá. E, pô, muito bom ter esses caras assim como referência e que você jogou junto. O Reinaldo, o atacante, falou que foi o melhor parceiro dele de ataque e que era impressionante como ele chutava, cara. Luiz, abria, ele chutava. Como ele achava gol, cara. Sem ângulo, assim, tu bate no alto, porra, tu acha que o goleiro não... Tá sem ângulo, ele bate e a bola entrava. Ele era muito bom finalizador mesmo. E ele era aquele cara que era pra jogo, né? O França não tava mais, né? Não, o França jogou muito antes. Muito antes. Porque o França é um jogador subestimado, sabia? O França era um puta atacante, cara. Bom atacante. Mas foi muito antes. Na época, foi, assim, os anos que eu fiquei lá, o Luiz era sempre o 9. Depois veio o Allan Kardec, que jogava um pouquinho. Veio o Souza também, que tá no Vasco. Também tava jogando de volante. Nosso time era muito bom, cara. Muito bom. E o professor Muricy, resenha? Pô, cara, eu tive, assim, um bom relacionamento com ele, cara. Eu e o Maico do Grêmio, é muito meu amigo. A gente tá sempre junto. E lá no São Paulo a gente só andava junto, né? E ele falava, ô, vocês dois aí, vocês estão sempre juntos, né? Não sei o quê, um dia eu vou pegar vocês, vou beber uma com vocês vão ver só. Vocês falam que vocês são bons, né? Aí teve a festa de final do ano. Eu, Maico e ele. Aí começamos a beber 2 horas da tarde. Estamos lá bebendo, daqui a pouco ele...
acho que eu vou embora. Aí eu falei, ué, professor, tá cansado? Ele, não dá pra acompanhar vocês, não. Eu falei que ia te pegar. Aí, cara, mas é um cara assim, que pra tudo que aconteceu, né? A carreira do Muricy, ganhou pra caramba. A gente sabe que tem os seus valores, assim como o Joel, que eu acho também que é um cara que ganhou muito. Mas é um cara que sabe conduzir o grupo, um cara que sempre foi muito parceiro. Ele não tinha aquela preleção que ia te fazer chorar. Ele, o jogo é esse aí. A motivação é estar no São Paulo. O resto vocês têm que correr atrás, pô. Não tem aqui que ficar falando palavra bonita pra vocês, não. E é isso. Cara, de motivação de estar no São Paulo. Pô, tu chegava lá, tinha tudo pra você. Tudo certinho, salário em dia. Então, as coisas que a gente tinha que correr atrás. E ele era apenas o comandante do barco, mas... Ele não te passava muita mão, não. Tivesse que xingar, ele xingava. Pô, ele me xingava muito. Caraca. Ele ia falar comigo me xingando. Quem olhava de longe achava que ele tava me xingando porque eu tava fazendo merda, não. Mas é o estilo dele mesmo. Já xingava, chama o Antônio, não sei o quê. E falava comigo. E sempre tive uma relação muito boa com ele. E verdade que o Rogério Ceni se vestia mal? Tem isso? Porra, o Rogério era mal, hein, velho? Cara, era listrado, xadrez, era calça de capoeira. E aí o Pato foi... Até falei nos outros podcasts, o Pato foi brincar com ele. Tá mal hoje, hein, Rogério? Aí ele falou, meu olho tá doendo também, Pato, quando tu tá em campo. Aí já ferrou o Pato. Mas aí tudo na resenha. Ele era um cara assim que o Rogério... Todo mundo pergunta, o Rogério era legal? O Rogério gosta de quem trabalha. O cara que vai lá, treina, se dedica, pode, jogar... E bem e mal é outra coisa. Tanto que quando eu fiz os 2 gols contra, foram perguntar pra ele, Antônio... Ele, não, o Antônio faz gol pra gente a favor e contra. O importante é ele estar fazendo gol. E aí você vê, né, o peso que tem um cara como ele, que tem uma representatividade grande no São Paulo. O cara gostava de mim, gostava do Marco, porque a gente é isso aí. A gente podia ter nosso momento de diversão. Eu sempre falei isso. Eu nunca fui santo, de falar pra você aqui que eu nunca saí, que eu nunca bebi. Mas quando eu tava ali dentro do campo, esquece. Eu queria ganhar o jogo, treinava pra caramba, e é isso. Então, as outras pessoas, quando vem você... não faz isso, cara. Vai descansar, porque você tem um jogo importante amanhã. O cara não te escuta, você fica triste, né? Porque eu sei que eu consigo, mas de repente o outro não consegue. E agora eu não tô conseguindo mais nada, que agora só tá dando sono. Bebe uma cerveja, dá um sono já. Agora eu tô mais devagar. Vou fazer uma brincadeira aqui com você. Vou fazer um mata-mata aqui contigo. Vou fazer umas perguntas aqui para você. Tem que ser rápido. Antônio Carlos ou Léo Ortiz? Léo Ortiz. Antônio Carlos ou Gustavo Gomes? Gustavo Gomes. Antônio Carlos ou Militão? Antônio Carlos. Antônio Carlos ou Gino Baiano? Caraca, hein? Porra, esse aí eu gosto dele, hein? Vou botar o Júnior. Antônio Carlos ou Luiz Antônio? Jogou no Fluminense, foi capitão da Libertadores. Luiz Alberto. Luiz Alberto, Luiz Alberto. Antônio Carlos. Antônio Carlos ou Miranda? Miranda. Antônio Carlos ou Thiago Silva? Thiago, tá doido, monstro. Antônio Carlos ou Barbosa? Rapaz, eu acho que eu, hein? Vamos lá, 3 zagueiros subestimados. Rodrigo Caio. Fábio Ferreira, jogou comigo no Botafogo. Rodrigo, que jogou no Vasco. 3 zagueiros superestimados. Caramba. Essa é difícil, hein? Aquele cara que tinha uma bola, acabou que a mídia deu mais bola do que ele tinha. Tinha mais nome do que bola. Rapaz. Pode pular essa? Tá, vou deixar pro final. Vai pensando e te volta. Vamos lá. Fui melhor de cabeça que Gabigol. De cabeça? Sim, pô. Fui melhor de cabeça do que Yuri Alberto. Sim. Fui melhor de cabeça do que Vegete. Não. Esse não tem como. Mais chato, Seedorf ou Rogério Ceni? Seedorf. Melhor treinador? Abel. Melhor parceiro de zaga? Fábio Ferreira. Tu deixaria o Luiz Henrique do Botafogo cortar pra fora daquele chute cruzado? Não, deixaria ele pra direita até onde ele quisesse ir. Até lá na linha de fundo.
Os zagueiros atuais são melhores ou piores que da tua época? São melhores. Melhores? Melhores por muita saída de bola hoje, né? Antigamente não tinha tanta saída de bola, assim como tem hoje. E eu acho arriscado. Mas isso aí é treinamento. O zagueiro superestimado. Pô, essa aí tu vai me quebrar, cara. Pô. Faz o seguinte, faz lá de fora, então. Aí tu não se compromete. Lá de fora? Pega os caras lá de fora. Pô, eu tinha que responder rápido, né? Agora pra pensar nos zagueiros todos. Cara. Pô, não, pula essa, cara. Não, pula essa. Então, cara, você quer... Fala um pouco do teu trabalho hoje lá na TV do Botafogo. O que você faz, como é que você chegou lá? Então, eu tive o convite do Fernando Morani, né? Até pedi a liberação para vir aqui hoje, agradecer a ele. Procuravam um atleta que não fosse nem tão antigo, né? Que o pessoal tinha visto jogar ainda, e pensaram no meu nome. E quando eu cheguei lá, eu perguntei por que foi, né? A escolha foi eu, pô, tantos jogadores que já passaram por lá, e eles falaram que foi por podcast. Então, eu até vou reforçar aqui, eu quero agradecer a todos os podcasts que eu fui, porque realmente não foi nada planejado, né? E eu fui contratado por isso. E perguntei o que seria meu trabalho, se fosse um trabalho profissional ou se fosse um trabalho mais de resenha, como é no podcast. E o pessoal falou que era de resenha, né? Claro que você fala um pouco do futebol, mas é o lado mais da resenha, e eu fui para lá. Minha conversa com o Fernando Morani no telefone demorou, sei lá, 3, 4 minutos. Aí ele falou, pô, tô precisando de um cara aqui no Botafogo para fazer um trabalho assim, assim, assim. Eu falei, beleza, quando que eu tenho que ir? Fiz um piloto, na verdade foram 2 ou 3 programas de piloto para ver se realmente... E as coisas foram acontecendo. E hoje eu agradeço pra caramba a equipe, porque eles já são jornalistas, né, há muito tempo. Muitos trabalharam na Band, outros lugares. E eu tá podendo estar lá, junto com eles, aprendendo com eles, né? E gostando do que eu tô fazendo, porque... A partir do momento que você começa a fazer a coisa que você gosta, hoje em dia eu estou estudando bastante para saber o que eu tenho que falar, como que eu vejo os outros programas também, para saber como que se portam, né, os comentaristas, porque também você fazer uma coisa e não entregar, né, fazer por fazer, não entregar o que o pessoal tá querendo ver, eu acho que é ruim, mas felizmente... Com essas 2 taças que vieram ainda aí, eu tô pé quente. Cheguei, tem 7 meses, já ganhei 2 títulos. Verdade. A gente tá chegando no final. Zagueirão, você quer deixar um recado aí para o pessoal te seguir nas redes, mandar um abraço? Pô, né, mandar um abraço lá pro pessoal lá como falei, lá do Botafogo, né, que me liberou pra minha família. Acesso lá, cara? Eu acho que é direto no hashtag Botafogo. O mesmo, não tem Instagram separado, é junto com Botafogo. O meu Instagram é AC Aguiar, mudou, já hackearam o antigo, até o pessoal entra no meu Instagram, tem pouca gente, hackearam o outro, então o novo é AC Aguiar 03. E mandar um abraço pro pessoal que gosta do meu trabalho, quem tá também dando moral lá na Botafogo TV, obrigado e obrigado pelo convite também. Nada, que isso, obrigado você, a tua presença aí. Vou me despedir, gostaram do programa, então não se esqueça, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, ative as notificações, pega esse conteúdo aqui, compartilha com todos os seus amigos que gostam de história, de boleiragem, de resenha. Não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram, que é o @soresenhapodcast, @soresenhapodcast, que lá você vê os cortes, tem uma noção de como foi o programa, e vem aqui para o canal e assiste o programa na íntegra, tá legal? Então esse foi mais um Só Resenha Podcast, até o próximo. Fui!